Evangelho de João, no capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 12. 12 versículos. Quem achou, diga amém. Diga glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Eu estou feliz. Dormi bem, graças a Deus. Acordei vivo. Né? Acordei e tinha pão na mesa. Né? Meu celeiro está cheio. A presença de Deus está nesse lugar, está na minha vida. Então eu tenho que estar feliz. Se por acaso você chegou aqui e não chegou feliz, não tem problema também. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria vai contagiar você nessa manhã. Porque a Bíblia diz que quando 2, 3 ou mais estão reunidos acerca do meu nome, Ele está presente. Então Ele está aqui hoje. Então, onde Jesus está, tem que ter alegria. Amém? Amém, irmão? Então bota para fora essa tristeza, repreende esse mal, porque você, como a maioria aqui é mulher, você é filha de um Deus que te ama. Ele mandou dizer isso para alguém aí. Você é filha de um Deus que te ama. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você é filha, levante a cabeça, mulher. Ele está mandando falar, não sei porquê. Amém, irmãos? Todos acharam o texto? Diz assim, ó, na minha Bíblia. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Pega essa parte aí, viu? E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem bom, primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor, tua palavra é fiel. Tua palavra nos traz ensinos. Tua palavra nos garante a vitória. No nome de Jesus. O controle deste lugar é teu, Espírito Santo. Toma as nossas mentes, os nossos corações. Fala aos nossos corações nessa manhã. Que seja uma manhã de aprendizado, de conhecimento, Pai. Tu és o nosso professor. Tu és, meu Pai, aquele que nos dirige, Senhor. A Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Senta aí um pouquinho.
Aleluia. Esse texto ficou comigo aí durante essa semana passada, remoendo meu coração. Eu lia, relia, né, buscava entendimento. Já preguei várias vezes sobre esse milagre, que foi um dos primeiros milagres de Jesus. Ele já, né, como um homem, ele faz um milagre, ele decide fazer um milagre em um casamento. Por que Jesus resolve fazer um primeiro milagre num casamento? Ele podia ter feito o primeiro milagre curando um cego, ele podia ter feito curando um paralítico, mas por que ele resolve fazer em um casamento? Porque ele é um Deus que ama a família, né? Que restitui famílias, que constrói famílias. Deus é um Deus que ama as nossas famílias, e Ele vai justamente no momento de união de uma família, de um homem e de uma mulher, e uma celebração de casamento. E o casamento judaico é um casamento de costumes completamente diferentes dos nossos costumes ocidentais. Era um casamento que uma celebração durava em torno de 7 a 13, 15 dias de festa, de comemoração, de celebração. E esses noivos, conhecendo Jesus, conhecendo Maria, sua mãe, convida justamente quem? Jesus para o seu casamento. E aí vem a ideia, no meu coração, nós temos convidado Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para estar conosco. Muitas famílias já botaram Jesus para fora da sua casa, até de forma indireta. Muitos casamentos já expulsaram Jesus da vida deles, já esqueceram que a terceira dobra de qualquer casamento, de qualquer união, tem que ser Cristo, tem que ser o Senhor. E a pior coisa do mundo de um casamento, onde se durava 7, 13 dias, era faltar alguma coisa. Quando a gente vai para uma festa, vai para um casamento, vai para uma celebração, vai para uma formatura, a gente fala assim: hoje eu vou comer, hoje eu vou beber, vou tomar açúcar, vou tomar guaraná, hoje é dia da alegria. E aí você vai numa festa, e aí acaba a bebida, acaba o suco, acaba a comida. Como é que fica as pessoas que se convidaram? Elas ficam como envergonhadas. E naquele tempo, em Israel, se faltasse qualquer coisa, nenhum casamento, nenhuma celebração, era uma vergonha para os pais dos noivos, para a família que convidou aquelas pessoas. Vocês estão entendendo comigo? Diga glória a Deus. Uma vergonha tão grande que chegava ao ponto de algum convidado até processá-los, dizer: que absurdo, como é que você me convida para uma festa e falta vinho, e falta comida, falta alimento, eu vim para cá para celebrar com você, e você me faz passar esse momento inoportuno. Mas os noivos, sabendo disso, não, vou chamar ele, porque ele é santo. Ele é santo. Ele é filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Qualquer coisa que acontecer, Ele está lá. Vocês estão entendendo, querido? A analogia que eu estou tentando fazer. Nós precisamos manter Jesus na nossa família. Não tire Jesus da sua casa, irmãos. Não tire Jesus da sua vida, irmão. Não tire Jesus do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos. Não tire Jesus do relacionamento que você tem com seus pais. Mantenha Ele sempre na sua vida. Nós precisamos manter Jesus nas nossas vidas. E veja o que acontece, versículo 2. Além de Jesus serem convidados, os seus discípulos também foram convidados. Nós somos discípulos de Jesus. Quando nós somos convidados para uma festa, para um evento, para alguma reunião, para alguma confraternização, nós estamos também levando Jesus conosco. E nós precisamos manter a nossa postura e nossa ética cristã.
não, pastor, mas a festa tem bebida alcoólica. E você vai dizer, eu não bebo. Eu prefiro me abster da bebida. Né? Eu vou manter a minha postura cristã. Eu vou mostrar a minha diferença naquele lugar que eu estou. Eu posso entrar e sair aonde eu for convidado. Se o ambiente é muito pesado, aí eu não fico. Tem 15 dias que eu estava num determinado lugar na Linha Verde, que a gente estava na praça, eu e a pastora, e aí estava vendo todo mundo passando por um lugar, entrando numa rua. E a gente curioso, bora lá ver o que é que está acontecendo ali, lá em Baçaí. Eu vendo o povo passando fantasiado de planta, fantasiado de qualquer tipo de fantasia. Tipo, bora lá ver o que é. E aí nós fomos lá. Quando a gente chega nesse lugar que a gente anda na rua, na festa, o ambiente não estava legal. Além de o povo estar fantasiado de planta, estava cheirando outras coisas. E tinha um fedorzinho no ar, né, de uma planta aí que o povo disse que é boa e não presta para nada, aquela porcaria, não vou dizer porque vai para a internet. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Uma plantinha verde aí que tem muita gente que... Não aqui, né? Crente não faz de uso disso. Mas tem um pessoal aí, né, que quer ficar translúcido. E a gente observou, o ambiente aqui não é pra gente, vamos voltar. A gente tem que saber entrar e saber sair. Os discípulos de Jesus foram convidados e eles estavam lá na festa. E é uma festa, irmãos, de casamento, onde tinha música, onde tinha alegria, né? Possivelmente Jesus dançou, se alegrou. Nós temos um Deus que é um Deus que ama festa, um Deus que ama família, um Deus que ama reuniões, um Deus que ama tempo de mesa, que quer isso. Você está vivendo um tempo agora que muitas famílias vão se reunir, vão estar na mesa. E tem que ter mesmo esse tempo de alegria, de festa, de comunhão. E essa comunhão não pode ser só no mês de dezembro, ela tem que ser durante todo o ano. Não pode ser só aquela coisa, Feliz Natal, não pode ser só nesse período. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo os 12 meses do ano. Porque Jesus era assim. Ele é assim. Ele é feliz. Ele é alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. É a sua força? A alegria do Senhor é a minha força. Declare nessa manhã: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Porque a gente tem visto muitas pessoas dizendo: não, eu estou triste, não, eu estou desanimado, não, eu estou desfalecido, não, eu estou cansado. Mas declare que a alegria do Senhor é a sua força. Porque Ele nos dá alegria, Ele nos levanta, queridos. E durante a festa, os convidados estavam ali, os noivos estavam felizes. E como é que procedia? Os noivos saíam para as núpcias, 13 dias de festa. Depois eles retornavam e a festa estava lá. Vinha parente, vinha gente do interior, vinha familiar, primo. Imagina a casa cheia de primo, prima, tio. Ontem mesmo eu tive uma reunião familiar, que eu fui no aniversário de minha tia, completou 91 anos. E eu vi meus primos, vi prima pequena que eu nunca mais tinha visto, nem conhecia. Né? E é legal isso, é bom a gente se alegrar, a gente se reunir. E aí minha prima contou detalhes do casamento de meu pai e minha mãe que eu nem sabia. Eu falei: poxa, que bom, não sabia desse detalhe, não sabia dessa informação. Como é precioso. Então é bom a gente se reunir em família, é bom a gente se reencontrar. Hoje a gente vive casos de famílias que não se falam, famílias que nem se reúnem, não celebram nem o Natal, nem almoçam juntos na mesma mesa. Um pega um prato, vai para o quarto, o outro pega o prato, fica na sala, vendo televisão, o outro vai comer na cozinha. Como está o seu relacionamento familiar? Como está o seu coração, irmão? Quero dizer para você hoje, é tempo de perdoar, é tempo de renovar, é tempo de você liberar o perdão para as pessoas. É tempo de você estar buscando mais de Deus e se reunindo mais
entre famílias. A gente está vendo aí as coisas voltando ao normal, quer dizer, entre aspas, as pessoas se confraternizando, né, se reunindo. Isso é importante. Nessa festa, a festa estava ali acontecendo, e aí Maria, nossa irmã Maria, a irmã Maria, uma mulher cheia do Espírito Santo, irmãos, uma mulher de Deus, uma mulher que muitas mulheres deveriam imitá-la, não idolatrá-la, mas imitá-la como serva, como filha de Deus. A irmã Maria estava ali, e como toda mulher bem sábia, e observou bastante, ela percebeu algo errado naquela festa. O vinho acabou. Isso seria um motivo de vergonha para aqueles noivos, para aquela família. E ela chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. O vinho, no grego, ele é uma palavra que ela vale para os dois significados, né? A palavra grega se chama oinos, ela pode tanto se referir para o vinho fermentado e para o suco de uva. Eu não vou entrar nessa questão aqui de bebida forte e bebida não forte, não. Eu vou entrar na questão que o vinho representa alegria. O vinho representa presença, porque onde há alegria, há presença de Deus. Há a transformação, há a mudança. E quando Maria chega para Jesus e fala: ele não tem mais vinho, Jesus responde: mulher, o que tenho eu contigo? E aí muita gente interpreta essa passagem dizendo: ele foi grosso com a mãe, ele foi ignorante com ela, ele respondeu de forma áspera. Não, a nossa tradução bíblica aqui trouxe essa tradução, mas ele não quis dizer bem isso. Ele disse: senhora, minha mãe, calma, eu estou preparando um cenário para que venha acontecer um milagre nessa família. Estão entendendo? Mãe, eu já sei, calma. Muitas vezes nós ficamos agoniados, preocupados, querendo uma solução. E eu digo para você nessa manhã: Deus prepara um cenário para que o milagre venha acontecer na sua família, na sua vida, porque Ele conhece e sabe de tudo. Mas muitos já perderam o vinho, a alegria, a presença do Senhor. Diga comigo nessa manhã: eu não quero perder a alegria, eu não quero perder a presença, eu quero estar debaixo das potentes mãos do meu Deus. Pode aplaudir a Ele, irmão. Jesus fala: o que eu posso fazer agora, não vou fazer, calma. Não é o momento agora, minha mãe, eu já sei. Tenha um pouco mais de paciência. Todo o cenário da nossa vida está nas mãos do Senhor. Tem muita gente preocupada com o futuro, com o que vai acontecer. E eu acho engraçado se a gente abrisse um culto aqui dizendo assim: venha buscar a sua provisão para 2022. Venha. Ia bater gente de fora aqui, muita gente. Botasse uma placa aqui na frente da igreja. Só que o nosso futuro pertence ao Senhor, está nas mãos dEle, irmão. E eu tenho certeza que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Aquele cenário de vergonha para aqueles noivos, para aquela família, Jesus já sabia. E Ele preparou o quê? O melhor para eles. Ele não permitiu que a vergonha se instalasse naquela família que estava sendo construída naquele dia, porque eles estavam ali celebrando justamente o seu casamento, celebrando a família que foi constituída. E eu pergunto para você: se Jesus não estivesse nessa festa, se Jesus não fosse convidado para essas bodas, como é que estaria aquele casamento? Possivelmente poderia estar destruído, poderia estar desfeito, nem começou.
Hoje a gente vê hoje na mídia casamentos que são destruídos por fofocas, são destruídos por situações financeiras, são destruídos porque não tem mais o diálogo entre o marido e a mulher, não tem mais aquele momento de conversa. São destruídos porque a relação entre os pais e os filhos não são mais as mesmas. Mas os casamentos que estão sólidos com Jesus, esses não são destruídos, são inabaláveis. Pode até haver uma tretazinha, uma desconversa aqui, um desacordo ali, mas volta para o centro, que é Jesus. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Diga comigo assim: tudo acontece na hora de Deus, no tempo certo, na hora exata. Tudo acontece. Jesus estava preparando um cenário, e aí vamos para o texto. Versículo 5: e sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Porque Maria entendeu o recado de Jesus quando ele disse: minha mãe, calma, estou preparando o cenário. Minha mãe, fica quietinha aí, minha mãe, né? Aí na linguagem dos jovens: ô coroa, segura a onda um pouquinho aí, calma, minha mãe. E Maria, de forma sábia, ela vai para os empregados e disse: olha, tudo que ele mandar vocês fazerem, faça. E aí está o segredo, queridos. Aí está o segredo. Maria, ela não ficou. Ela sabia que Jesus ia fazer o milagre, sabia que Jesus ia mudar aquela situação, mas ela não ficou com os braços dela cruzados. Ela não ficou esperando, ela se levantou para se movimentar. Não para ajudar que aquele cenário fosse, não, mas ela se movimentou. E ela falou 3 coisas aí, 3 palavras, que eu achei importante compartilhar com vocês. Primeira palavra é: fazei. E aí eu venho para mim e para você: o que foi que Deus mandou você fazer, que você não está fazendo, que nós não estamos fazendo? O que foi que Deus mandou a gente executar, que nós não estamos executando? Execute, faça, descruze os seus braços, saia do período de procrastinação, levante-se, fazei, execute agora, porque o nome de Deus é já. Agora, não fique parado, fazei. Depois ela diz: tudo. A palavra tudo aqui significa fazer até aquilo que você não concorda em fazer, que você discorda, que você acha que não deve fazer, que Deus mandou você fazer, é para fazer. Tudo. Ah, eu não concordo com isso. Ah, isso aqui está errado na igreja. Ah, por que isso? É para fazer tudo. Estão entendendo comigo? Ah, eu não gosto de fazer isso. Ah, eu não gosto de fazer esse tipo de serviço onde eu estou inserido. É para fazer tudo. Vocês estão comigo, irmãos? Estão entendendo? E a outra palavra que ela diz: disser. Ou seja, tudo que ele mandar, escute o que ele mandou você fazer. Aonde você tem colocado os seus ouvidos? Aonde você tem colocado os ouvidos? Semana passada eu estava vendo uma reportagem que na Austrália, lá tem, todo o país tem os playlists. O que é playlist? É lista de músicas mais tocadas, mais baixadas, né? Que agora é baixado, no meu tempo era vinil, era o pretão. Depois veio, não, meu tempo era vinil, cassete, a fita, a gente gravava. Depois veio para o CD, me corrija se eu estiver errado,
E agora tem na internet, no seu celular você tem lá aquelas plataformas que você ouve. Então, o playlist de músicas mais baixadas, mais escutadas na Austrália, quem venceu foi um disco que gravaram canções não, músicas, som de pássaros. O pessoal foi nas florestas, né, australianas, você viu isso? Foi na floresta australiana, gravou passarinho tal, cantando. E aí foi a música, foi o disco, o playlist top das paradas. Canções de pássaros. Muitas vezes quando eu vou caminhar de manhã, às vezes eu levo para ouvir o som que vem dos pássaros. E se você parar para ficar escutando, aí entra um, daqui a pouco o outro responde, e querido, aquilo ali dá um relaxamento, pelo menos para mim, para minha alma, sabe? E ali, poxa, eu sinto aquela coisa, eu converso com Deus, eu agradeço ao Senhor, eu oro, eu louvo a Deus por aqueles passarinhos, que o Senhor dê provisão, e não falta provisão para eles. Mas é algo que entra e me faz bem. E aí eu pergunto para você, o que é que você tem escutado? Quais são as palavras? Quais são as suas fontes? Porque se a gente ficar ouvindo só coisa ruim, só coisa negativa, que isso não presta, que o mundo desabou, que o prédio caiu com todo mundo dentro, aí o nosso coração vai ficar como? Hein? Destruído. Mas se a gente ouvir palavras de vida eterna, se você pegar o seu fone de seu celular e botar uma Bíblia para você ficar ouvindo, e aí você escolhe lá o livro de Provérbios, você vai ouvir coisas ali. Não, eu quero ouvir agora o livro de Salmos. Faça um teste para você ver. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Escute tudo que o Senhor te disser. O que Ele mandar você fazer, faça. Tudo que Ele vos disser. Maria, sabendo disso, falou para os empregados, falou: faça tudo o que Ele mandar fazer. Execute tudo o que Ele mandar vocês executarem. Porque aí o milagre vai acontecer. E aí no versículo 6 diz: e estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Vamos explicar. 6 talhas de pedras, aproximadamente essas talhas, como se fossem vasos. Pega aqui um exemplo, aqui como se fosse aqui um vaso desse, mas era de pedra, né? Aproximadamente entre 400 e 600 litros de água cabiam nessas talhas, aproximadamente. Alguns dizem que é 700 litros. Então eu vou pegar entre 450 e 600 litros de água. E essas talhas de pedra serviam para aquelas pessoas que chegavam da rua, se lavassem, se purificassem. Lavavam os pés, lavavam as mãos. Aquela água servia justamente para a purificação das pessoas. As pessoas andavam, chão batido, terra, tiravam os sapatos. Um costume oriental, eles não usam sapatos dentro de casa. E lavavam os seus pés, lavavam suas mãos para purificação. Eles usavam para isso. E também para os rituais, porque os judeus usam água para ritual de purificação. Eles acreditam que a água purifica eles e lavam. E aí Jesus, observando essas talhas, ele diz: encha de água, porque elas estão vazias. Elas estão vazias. E os empregados encheram aquelas talhas. E aí eu pergunto para mim e para você nessa manhã: se aquela água
servia para purificação, para limpeza, para lavar. Eu pergunto para você, o vinho acabou naquele casamento. Vinho, já falei que representa o quê? A alegria, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu pergunto, como estão as suas talhas de purificação? Como você tem se purificado? Que tipo de água você tem bebido? Que tipo de água você tem usado para se lavar? Se o nível de água baixar na sua talha, no seu vaso, o vinho vai acabar. A presença de Deus vai sair das nossas vidas. Eu preciso me purificar todo dia. Eu preciso pedir perdão ao Senhor todos os dias. Eu preciso nascer de novo todos os dias, porque é nessa forma que eu me lavo. Jesus falou: aquele que tiver sede, vem a mim e beba da água que eu te der, porque eu sou a água da vida. Então eu preciso me purificar no Senhor, na presença dEle, para que o vinho não me deixe, para que a alegria dEle não me abandone, para que a presença dEle não saia de mim. Vocês estão comigo? Se o nível de água baixar, o vinho vai acabar. Se eu deixar de me purificar, se eu deixar de confessar os meus pecados, se eu deixar de reconhecer que eu sou um pecador, se eu deixar de frequentar a igreja local que eu estou inserido, se eu deixar de executar atividades que o Senhor pediu para eu fazer, a água vai acabar na minha vida e, consequentemente, o vinho, a presença, Ele, o Espírito, eu vou abandonar. Vai faltar o vinho. E eu não quero perder a presença do Senhor. Como diz lá em Efésios capítulo 4, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Jesus chega para ele e diz: encha essas talhas até em cima. Querido, o nível de água tem que estar até em cima. O nível de confissão minha, de reconhecimento, de dependência de Deus na minha vida tem que ser alto. Eu não posso sair dizendo não, porque eu faço, porque eu posso, porque eu aconteço. Não, eu tenho que dizer, eu dependo do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. A minha dependência vem do Senhor. A minha alegria vem do Senhor. Amém, irmão? Jesus falou: enche até em cima. E os funcionários empregados encheram. Aí Jesus no versículo 8 diz: agora tire e leve para o mestre-sala, ou seja, aquele que estava organizando toda a festa, todo o evento, né? Aquela pessoa que fica no buffet, né? Que organiza tudo e faz, leve para essa pessoa aí. E eles levaram. E logo o mestre-sala provou a água, ela se transformou em vinho. E aí o mestre-sala chama o esposo, o marido, o noivo: vem cá, prove do vinho. E eles falam: esse vinho é melhor do que o primeiro. Esse vinho é melhor que ele estava servindo. Geralmente as pessoas, quando tem casamento, eles deixam o ruim para o final, mas esse aqui vai agora, é o melhor. Sabe por quê? Porque Deus sempre dá o melhor. O Senhor quer sempre dar o melhor para você. Ele quer sempre dar o melhor para a sua família. O melhor sempre virá no final, porque aquele que continua firme, presente, constante, abundante, o melhor sempre virá. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, o seu vaso, fale com fé, meu irmão, o seu vaso não pode ficar vazio, tem que estar sempre cheio. Mais água, mais vinho. Mais água, mais vinho. Mais água, mais vinho. Pode aplaudir a ele, irmão. Só que tem muita gente com um vinho,
mas o vinho que a pessoa está perdendo o sabor, está perdendo a doçura. Sabe aquele suco gostoso do Rio Grande do Sul? Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. Que a gente toma, que a gente fala assim, poxa, que suco maravilhoso. Sabe? Tem gente perdendo a doçura, tem gente perdendo a qualidade, tem gente perdendo a fé, tem gente perdendo a esperança. Eu quero dizer para você nessa manhã, não perca o sabor, não perca a doçura que Deus colocou. Você é o melhor vinho que o Senhor preparou. Nós somos, através de Jesus. Lembre-se que Jesus falou, vós sois o sal da terra. E o sal é feito para conservar o sabor, para manter o sabor. Tem muita gente vivendo no amargor da vida, no fel. Jesus quer mudar isso nessa manhã. Viva a alegria do Senhor. Eu já estou finalizando. Versículo 11. E eu pergunto para você nessa manhã: por que o vinho de muitas pessoas tem acabado? Por que o vinho? Porque as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas estão perdendo as raízes. Elas começam até bem, chegam cheios de vontade, mas depois se perde no meio do caminho. Não sabe qual é a fonte que está se alimentando. Se alimenta de fonte daqui, fonte dali, fonte de lá. Não, porque tem um pastor agora que ele fala bonito no YouTube e as orações dele são tremendas. Querido, a sua oração dentro do seu quarto, ela tem muito poder, mais do que qualquer pastor que pode orar por você. Não estou aqui depreciando pastor nenhum, mas a sua oração, a sua lágrima derramada dentro de um quarto, com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, ela fala muito mais a Deus do que a intercessão de qualquer outro pastor. Cuidado com as fontes que você tem bebido, cuidado com a água que você tem tomado. Tome a água que vem do Senhor Jesus. A água que ele disse para a mulher samaritana: a água que você beber, jamais você terá sede. E é essa água que eu costumo beber, irmãos. É essa água que nós costumamos beber. A água que Jesus me dá é uma fonte que nunca vai se esgotar. É uma fonte que nunca vai ser poluída. É uma água que tem um nível de qualidade imensa. É dessa fonte que eu bebo. Cuidado com as fontes que você tem bebido. Se separe de coisas, irmão, que te afastam do Senhor. Se separe de pessoas que te levam para longe de Deus. Se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus. Estão comigo? Diga glória a Deus. Ande com gente que é de Deus. Ah, pastor, você quer que eu faça acepção de pessoas? Não estou falando isso. Mas procure andar com pessoas que estão perto do Senhor. Pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Porque você vai saber influenciar outras lá fora. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Crie raízes onde Deus te plantou. Onde Deus mandou você ficar. Crie raízes nesse lugar. Fique essas raízes nesse solo. Sabe o que tem acontecido muito, irmãos? As pessoas não querem mais criar raízes. As pessoas querem viver no mundo da axiologia. Que eu acho, que eu sei, porque não sei o quê. Mas não querem dar ouvidos àquilo que o Senhor mandou fazer. Estão entendendo? Crie raízes. Fique ali. Observe o que Deus tem para a sua vida. Porque o que Ele tem, como diz na sua palavra, os meus planos para você são planos de paz e não de mal. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E serei achado de vós, diz o
Senhor. Não deixe o vinho acabar. Não deixe a presença dele te abandonar. Mantenha-se firme na fé. Versículo 12, versículo 11 diz: Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos estavam andando com ele, mas ainda não acreditavam nele. Depois que eles viram o milagre, diz: agora sim, ele é o Filho de Deus. Creram nele. E versículo 12: depois disso desceu a Cafarnaum ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Jesus chegou nessa festa com os seus discípulos, com a sua mãe. Ninguém conhecia Jesus ali, só os noivos que convidaram ele. Mas quando ele saiu da festa, todos creram nele. Este é o Filho de Deus. Ele transformou a água em vinho. Ele mudou a sorte daqueles noivos. Ele tocou o coração daquela família, daquela casa. Sabe por quê? Quando Jesus entra numa casa, quando Jesus permanece numa família, ele transforma toda uma família. Eu conheço, meu irmão, família de pastores que antes todos eram traficantes de drogas. E hoje todo mundo é servo do Deus Altíssimo. Porque quando Jesus entra numa família, ele muda. Talvez você possa estar dizendo assim: não, minha família não tem mais jeito, minha vida não tem mais solução, essa situação que eu estou vivendo não tem mais jeito. Para Jesus tem solução. Ele transforma, ele muda, ele renova. Basta somente você deixar o cenário acontecer, deixar ele realizar aquilo que falta realizar em você, em nós. Ontem eu estava conversando com minha prima, que é pastora. Ela estava me lembrando ontem. Você se lembra, Fábio, que eu fui na sua casa? Minha mãe ainda era viva, minha mãe tem mais de 20 anos que morreu. Que a gente foi lá na sua casa, que a gente pegou aquelas imagens todas de escultura e quebrou tudo e colocou dentro do saco. Eu falei: poxa, eu me lembro disso. E que nós fizemos um culto lá e todo mundo aceitou Jesus. Eu falei: rapaz, eu me lembro disso. Aí eu falei: poxa, depois eu dei uma escapulidazinha, mas lá na frente Jesus me pegou de volta. Eu falei: foi. Mas aconteceu isso. E ela me lembrou: você se lembra que eu fui no quarto de sua mãe, quando sua mãe estava internada, e nós fizemos um apelo ali, ela aceitou Jesus? Eu falei: me lembro disso. Entendeu, irmãos? Porque na casa de minha mãe, meus pais, era festa, era bebida, era cerveja. E minha tia, quando ia lá, que era crente, ela ficava triste. E ela passou cerca de 20 anos orando por meu pai, por minha mãe, pela minha família. E praticamente, vou botar aqui, só faltam 2, né? Só faltam 2. 90% dos filhos aceitaram Jesus e se converteram. Só faltam 2 ainda. Um está em banho-maria. Às vezes vem na igreja, às vezes participa de um culto, às vezes pede oração. O outro está, desgarrado, mas o Senhor vai pegar ele lá na curva. Entendeu, irmãos? Então não fique declarando que sua casa não tem jeito, que sua família não tem jeito. Tem sim. Jesus entrou na minha família. Jesus entrou na minha casa. Jesus converteu meu pai e minha mãe. Sabe? Converteu os meus irmãos. Ainda faltam 2. Jesus vai pegar ainda. Ele está pensando, está dando corda, está dando linha. Então não diga isso. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Ele pode transformar a água em vinho. Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho. Ele pode derramar em você a doçura de um bom suco de uva, a leveza de um bom suco de uva. Basta você crer. Basta você começar a se posicionar. Tome a atitude de Maria, se levante. Escute o que Deus tem
Execute o que o Senhor quer para você. Faça tudo o que Ele vos disser. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E Deus não quer assim. Deus às vezes trabalha de formas que a gente não entende o trabalhar de Deus. Não é verdade? Às vezes eu fico sem entender, às vezes, o trabalhar de Deus, mas eu deixo. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele te conduzir, querido. Que o resultado final vai ser esse aqui. Ele vai mudar da água para o vinho. Não se preocupe com o ano de 2022. O ano passado estava todo mundo preocupado. Quando é que vai chegar esse imunizante? Como é que vai ser o ano de 2021? Estamos já em dezembro. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos livrou o Senhor. Até aqui o Senhor mandou a provisão para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.